Jennifer Morgan. Morgan. I lead Jennifer Morgan. Greenpeace Eu International. sou o líder da Greenpeace, da escala Good to meet you. Prazer conhecer. Heard from some of my colleagues Eu from fiz a parte de business alguns dos meus colegas do empresariado, da comunidade de negócios, que your commitment to o senhor tem um protecting compromisso no sentido de the proteger a Amazon. Amazônia. A Amazônia não pode ser esquecida. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. Just spoke to Bolsonaro. Oh my God! How did you get yourself? Which one is it? Fala, seus mal diagramados! O Bolsonaro nunca deixou de ser o que é, uma pessoa com incapacidade de relações sociais com qualquer outro ser humano que não seja um milico octogenário, miliciano da Baixada Fluminense ou um pastor picareta. O silêncio dele durante alguns dias do mês de agosto não representa de fato uma mudança, mas só uma puxada no freio de mão para não se complicar ainda mais em um momento em que Queiroz, Fred Wassef, Flávio Bolsonaro, Alan dos Panos e Carluxo são investigados. Se não fosse por isso, pode ter certeza que ele não estaria menos falastrão do que de costume. Não é que o cara foi moderado pelo Centrão, isso não existe. O Bolsonaro só tá com medo de ter o mesmo destino que muita gente do Centrão teve nos últimos anos, que é parar no chilindró. Portanto, quando ele volta a chamar os jornalistas de bundões, diz que quer dar um soco na cara de um repórter e também faz mais um ataque ao confinamento na pandemia, ele não está cometendo nenhum ato falho e nenhum deslize. Deslize seria se ele continuasse calado por mais alguns meses ou no mínimo semanas sem fazer bravatas, ameaças ou mentiras. Aliás, muitas mentiras. E mentira é o que se vê naquela imagem que foi publicada na última segunda-feira pelo jornalista Guilherme Casarões, da revista Época, do Bolsonaro com o Ernesto Araújo conversando com Al Gore no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, no ano de 2019. Eu vou explicar, porque aquilo ali não é só vergonhoso, é muito mentiroso, é descarada a mentira, você vai entender. Pelo seguinte, quando ele é convidado para participar ali daquele evento que foi criado pelo Klaus Schwab há 50 anos, o Bolsonaro já foi meio com má vontade, né? Mas chegando lá, as pessoas começaram a tentar entender qual é que era do novo presidente do Brasil e aí todo mundo teve a certeza de que estava tratando com uma pessoa completamente despreparada. Talvez nunca na história do nosso país tivemos alguém tão despreparado para ir no Fórum Econômico Mundial, que é um lugar em que as pessoas precisam, no mínimo, fingir que estão tentando melhorar o mundo. Mas no caso do Bolsonaro, ele não fingiu não. Ele não finge e, além de tudo, ele deixa claro o quanto ele é entreguista, a ponto até de assustar o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. E olha que é difícil você assustar um político americano se posicionando de uma maneira entreguista e sendo pró-imperialismo. A cena toda parece um misto de The Office com Borá e Mazzaropi, embora a gente já tivesse certeza que o mito na verdade deveria ser chamado de O Jeca, nada melhor do que ver um vídeo que comprova isso. Você vai dar uma olhada aqui no que aconteceu. I'm a good friend with Alfredo Circus. Sou um grande amigo, bem próximo de Alfredo Circus. Circus. Lá atrás fui inimigo do Sirquis na luta armada. Way back I was an enemy because of Mr. Case in the armed struggle. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então Eu sou o capitão do mencionei a exército. pessoa errada. Não tem problema. Don't worry, not a problem. I am a former A army captain. história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue Eu with you lamento in an trazer essa informal questão, meeting, but I care passionately about assim, it. informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means.
Tudo é errado na conversa e na abordagem do assunto. A postura corporal, a cara de deslumbre e as mentiras que ele conta num curto espaço de tempo. Para puxar assunto, o Al Gore fala que conhece e gosta muito do Alfredo Sirkis, político do Partido Verde que morreu recentemente num acidente de carro, e o Bolsonaro já começa mentindo logo na sequência. Foi meu inimigo na luta armada? Essa é a resposta do nosso presidente. Tudo bem ele fazer esse tipo de provocação caso fosse verdade. Afinal de contas, ele era de fato um milico e não é surpresa para ninguém que o cara defende a ditadura. O problema é que o Sirkis esteve na luta armada e se exilou do Brasil em 71. O Bolsonaro entra para o exército 2 anos depois. Ou seja, isso só aconteceu na cabeça dele. A gente chega à conclusão que, de fato, o Jair tem uma obsessão em contar vantagem em lorota, né? E o Paspalho mente tanto, mas mente tanto, que nem se dá ao trabalho de fazer essas contas. 71, o cara tinha 16 anos. Tava ali na casa dele, vendo o concurso de Miss Universo, naqueles momentos onanísticos da adolescência, mas fala pro político norte-americano que estava na luta armada. O Al Gore nem rebate, porque como bom norte-americano ele não tem noção de quando as coisas aconteceram aqui no Brasil, né? A grande frustração do Bolsonaro é que a luta armada deu uma amenizada justamente quando chegou a vez dele, e aí ele teve que passar todo o período dele no exército pintando meio fio e engraxando as botas dos generais. E o Bolsonaro é reincidente nesse tipo de mentira. Já tem um tempo ele contou que ajudou a ditadura a caçar o Lamarca no Vale do Ribeira, mas na época que isso aconteceu, ele teria apenas 12 anos. O pior é que esse tipo de mentira deve ser comum em sexagenários que participaram do exército brasileiro nos anos 70, quando tinham 9, 14, 10 anos, né? É o tipo de mentira que as pessoas repetem tanto que acabam se convencendo de que é verdade. Sabe, que nem aquele seu tio que diz: Não, olha só, eu ajudei a fundar o PT, mas depois eu me decepcionei com o partido e hoje eu voto no Bolsonaro. Ou se não, aquela sua tia que mora na Bahia e diz que já atendeu a Ivete Sangalo com overdose num hospital em Salvador. Enfim, são várias mentiras que existem na história brasileira e que são repetidas à exaustão, e isso talvez fale mais sobre a nossa idade mental, sobre a nossa imaturidade enquanto adultos, do que sermos um povo alegre e bravateiro. O problema é que esse fator histórico do Bolsonaro se colocar como uma pessoa humilde, como se fosse mais um de nós lá representando o poder, também é muito usado na história do fascismo. E ele vai abusando como pode desse fator. Muita gente, inclusive, concorda. É isso aí mesmo, Bolsonaro. Vai lá pra Davos, não precisa falar inglês não. Você não precisa baixar a guarda pro Al Gore. Tem que falar do jeito que você acha que é o certo mesmo. E isso gera toda uma indústria de memes de humildade, né? Ai, você tomaria aqui um café com essa humilde senhora? Você comeria arroz, feijão e ovo num prato Duralex? Enfim, isso daí é algo que é espalhado nas redes sociais e o Bolsonaro cumpre muito à risca essa história de ser humildão. Mas enfim, voltando ao documentário, depois ele ainda escandaliza um pouquinho mais o Al Gore e diz que gostaria de explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. E o democrata finge demência, diz que não entendeu o que o Bolsonaro quis dizer e sai de fininho. As cenas que aparecem depois do Jair e do Ernesto Araújo isolados na salinha do café ali do fórum é de partir o coração, porque eles estão claramente isolados no local. Compartilhe se você chorou. Depois dessa, eu não sei o que a imprensa brasileira ainda espera para tratar esse cara com uma piada que ele é. Na próxima reunião ali no Cercadinho da Alvorada, não tem que perguntar sobre o dinheiro da Michelle. Tem que baixar o nível e atuar como ele. Chegar lá e falar: E aí, Bolsonaro? Tu é corrupto ou corno, rapá? O documentário ali mostra que todo mundo estranha a existência do Bolsonaro enquanto político, enquanto líder de um país como o nosso. Apenas os liberais e a imprensa brasileira
ainda leva a sério o presidente, seja para defender o projeto econômico do Guedes ou por outros motivos que a gente não entende. E se continuar assim, a gente vai ficar para sempre nesse eterno fingimento de que o Bolsonaro é uma pessoa domável. Não é, é um cavalo chucro mesmo. Além dessa passagem muito interessante do Bolsonaro com Al Gore, que a gente consegue entender melhor como o presidente é nos bastidores internacionais, ou seja, ele é igualzinho como ele é no cercadinho do Alvorada, o filme ainda traz o Paulo Guedes dizendo que o presidente é meio durão, é um capitão, mas que eles são criticados pela imprensa brasileira e pelos opositores apenas porque levaram moralidade a Brasília. Parece que o ministro opera na bolsa no terminal Bloomberg enquanto atua no governo e ainda por cima é acusado de dar golpes em fundos de pensão. E o chefe dele nem parece que é relacionado apenas com pessoas que ou estão cumprindo pena na prisão ou vão cumprir um dia ainda, né? E no resto do documentário, o cineasta alemão dá um enfoque principalmente sobre os entraves que existem entre política, economia e sustentabilidade. Por mais idealista que as pessoas ouvidas sejam, existe uma diferença clara entre o discurso e a prática, a gente sabe muito bem disso. O próprio Klaus Schwab, que foi o criador do fórum, ele se coloca várias vezes ali num espectro ideológico mais à esquerda, talvez um social-democrata, uma pessoa de centro-esquerda, não importa muito, é por aí a posição dele, né? Mas em um mundo globalizado como o nosso, em que a concentração de riquezas está na mão de poucas pessoas, todo mundo ali parece saber que o fórum é um evento apenas para enxugar gelo, um grande teatro em que todo mundo faz 1000 promessas, mas ninguém cumpre. Até porque o que esperar de empresas como Nestlé ou Monsanto? Jennifer Morgan do Greenpeace dá entrevistas também e diz que os participantes do fórum criaram projetos marginais ao poder econômico e usam de boa retórica para vendê-los, mas na verdade não estão fazendo nada para melhorar o mundo ou dar uma diminuída no impacto do capitalismo que nós temos na atualidade. O historiador Rutger Bregman também fala que é estranho que ali no fórum 1.500 jatinhos posam todos os anos, mas ninguém tem coragem de falar sobre assuntos como evasão fiscal. Segundo o historiador, parece que é uma conferência dos bombeiros em que ninguém pode falar de usar água para combater o incêndio, mas continuam insistindo ali em debater projetos filantrópicos e convidar o Bono para discursar. A provocação com o vocalista do U2 é válida e muito boa. Afinal, Bono é a cara da hipocrisia e do cinismo de uma parte das pessoas ditas progressistas. E no fim das contas, o que ele fez? Levou a residência fiscal dele da Irlanda para a Holanda para poder pagar menos tributos. Além disso, o vocalista do U2 em 2015 defendeu que a transferência de alguns negócios para paraísos fiscais é muito boa e importante para a saúde dos negócios dele e da banda. Ele disse o seguinte: porque você é um ativista, as pessoas acham que deve ser burro nos negócios. Enfim, tá aí a hipocrisia. Ou malandragem. E no fundo, é sobre isso que Davos é um pouco também. Sobre cinismo, sobre malandragem, sobre simulação de um capitalismo mais responsável e, no fim das contas, que muda muito pouco as coisas na prática. Apesar de, claro, ter muita gente ali bem intencionada, ter gente que está fazendo projetos maravilhosos, mas é muito difícil mudar o sistema como alguns ali, que são bem intencionados, gostariam. E é isso aí, galera. Para quem curte o nosso canal, nós temos aqui a nossa conta jurídica, temos o Apoia-se e também, se você quiser, pode se tornar membro aqui no YouTube. Além do canal, também estamos presentes nas redes sociais, como no Twitter, Facebook e Instagram. Para quem quiser, segue lá. Continuamos denunciando golpes por lá também. E para todos aqueles que acreditavam que era possível domar e moderar o Bolsonaro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.